Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecido e louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Deus, temos nos reunido aqui dentro da Tua casa, perante ao Teu altar, para virmos nos apresentar. Até no céu, Teus filhos, na qualidade de anjos, se apresentam diante do Senhor. E nós também, como filhos, somos filhos de Deus, viemos nos apresentar ante o trono da misericórdia e da graça do Senhor, pedindo a Tua bênção para nós nessa noite, no nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite com Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 6, e nós vamos ler do 7 ao 11. 1 Coríntios capítulo 6, e nós vamos ler do 7 ao 11. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Podei-vos assentar. A igreja dos Coríntios, tá? A irmã Brana pregou a mensagem chamada Coríntios, o livro da correção. Todo livro da Bíblia tem ensinamento, mas o livro que tem mais correção é o dos Coríntios. Paulo começa a carta aos Coríntios tecendo os melhores elogios, por um lado, porque eles estavam, se achavam e estavam providos do melhor de Deus, os dons de dons. Diz, não falta nada. Mas aí Paulo começou a ajustar a corda. Tenho ouvido pelos da família de Cloé, que há entre vós contenda, há entre vós mexerico, há entre vós muitas desordens. E até chegou no ponto, estava chegando no ponto de irmãos levarem irmãos perante a lei, e isso perante os infiéis. Aí Paulo completa aqui onde nós começamos. Já é uma falha haver demanda entre vós. Já é uma falha que tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Aí ele vem aqui, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Irmãos, justiça é uma coisa muito séria, porque justiça é o que é correto, é o que é justo. Mas quem quer fazer justiça, quem quer praticar justiça, sempre cometerá injustiça. Porque, para começar, na justiça não tem misericórdia.
não tem misericórdia. É justiça, é cobrando. Ele diz: os injustos não vão herdar o reino de Deus. Aí ele diz aqui: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, né? Que é avarento. O avarento, o Deus dele é o dinheiro. O avarento ama ao dinheiro, mais do que tudo. O avarento, apegado ao dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes. Aqui ninguém peca de maldizência. Aqui é o pecado, a maldizência, que esse pecado ninguém peca. A maldizência não, né? A maldizência não, ninguém se maldiz, ninguém reclama nada, ninguém briga por qualquer coisa. Então a maldizência está descartado dos irmãos. Não tem nenhum maldizente no nosso meio. Nenhum de nós é. Eu também não sou. Nem eu. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz: mas alguns de vós já foram isso. Alguns de vós já foram isso. Mas haveis sido justificados, haveis sido santificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, o Brana vai falar aqui nessa mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, né? Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, é de 1960. Ele começa aqui falando das duas igrejas, a carnal e a espiritual. As duas igrejas, a carnal e a espiritual. Nós vamos estar encaixados em uma dessas igrejas, ou a carnal ou a espiritual. E às vezes a carnal tem aparência de espiritual mais do que a espiritual. Mas vamos ler aqui e nós vamos comentando. 99 em diante. Olhem para a igreja carnal tendo o evangelho pregado para eles. O moderno Billy Graham e aqueles lá embaixo pregando o evangelho, saiam disso. Mas eles saem? Não, muito poucos. O evangelho é pregado, mas o evangelho, irmãos, atinge a muito pouca gente. O evangelho resgata muito pouca gente. Irmão Brana fala que a maneira que os apóstolos perdoavam pecados na igreja primitiva era pregando a palavra e mandando as pessoas se batizarem no nome de Jesus Cristo. Irmão Bruno diz: essa é a maneira que os apóstolos perdoavam os pecados da igreja primitiva. Aleluia. E como é que retinham? Da mesma forma, pregavam a palavra, mandavam batizar em nome de Jesus Cristo. Os que aceitavam tinham os pecados perdoados, e os que rejeitavam tinham os seus pecados retidos. Esse é o ensinamento do profeta. Observe o grupo de Abraão, os chamados para fora, a igreja, chamados fora. Agora notem, e ele lhe deu este sinal, e ele creu nele, e ele desapareceu diante dele e foi embora. Oh, como isto sempre tem sido separação, o chamado para fora. Irmão Bruno diz que o que separa o natural do espiritual é a doutrina. A doutrina, quando ela chega, ela separa o natural do espiritual. Agora, estes dois espíritos, para me apressar com vocês, para chegar ao meu ponto onde eu quero que vejam, estes dois grupos têm se associado intimamente. Irmãos, joio e trigo plantados na mesma lavoura. Joio e trigo plantados e até entrelaçados uns com os outros.
Por isso que não pode arrancar joio. Perguntaram para Jesus: mestre, né, na parábola, queres que arranquemos joio? Não, as raízes estão entrelaçadas. Ao arrancar joio, arrancariam também trigo. Irmãos, não é que Deus tem amor ao joio, mas por amor ao trigo, para que não seja arrancado o trigo, Deus não deixa que seja arrancado o joio. Aleluia. Estes dois grupos têm se associado intimamente, descendo através das eras, desde o princípio do tempo, a igreja natural, a igreja espiritual. Eles estiveram através do Velho Testamento, eles estavam através do Novo Testamento, e eles estão hoje ainda. Aleluia. Agora, cerca de 2000 anos atrás, isto chegou a um auge, e encabeçou em dois homens. Um deles, Jesus Cristo, o outro, Judas Iscariotes, né? Esses miseráveis políticos aí, tem a ousadia de comparar Jesus Cristo com Lula. Os dois injustiçados, eu botei exatamente, um é Deus, outro é o diabo. Exatamente, Jesus é Deus, Lula é o diabo. Comparar Lula com Jesus, irmão, ele não passa de um diabo. Um foi Jesus Cristo, o outro Judas Iscariotes. Agora, Jesus associou a vinda, de sua segunda vinda, que estes dois espíritos seriam bastante diferentes do que foram lá atrás. Sabe por quê, irmão? Porque eles estariam tão juntos que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Agora, aqui onde eu quero que você vista suas vestes de glória, se revista da graça de Deus para ver. Estes dois espíritos vão ser diferentes, porque Satanás veio e habitou em um homem que era um membro de igreja, Judas Iscariotes, habitou na igreja carnal, e foi um amigo para a igreja o tempo todo, mas ele chegou e enganou. Como foi que Judas enganou, irmão? Como foi que Judas enganou? Ele enganou porque ele não era uma semente eleita, e ele estava passando por uma semente eleita. Judas não enganou, mentindo, bebendo, fumando, jogando, não. Adulterando, não. O engano estava na semente. Ou pensou que estava enganando seu irmão. Ele chegou e passou a ser um deles. Provou as boas coisas de Deus. Moveu-se justamente no Espírito, parecendo ser. Saiu e pregou o Evangelho e expulsou demônios. Mas no fundo, todo o tempo, ele era Judas para começar. A Bíblia diz: ele nasceu filho da perdição. Agora lembre-se, havia a igreja carnal lá atrás, sob Esaú, os fariseus e saduceus. Irmãos, os fariseus, vistos pela aparência, eles eram irrepreensíveis. Jesus chegou a compará-los com um sepulcro, muito bem pintado, mas por dentro estava cheio de ossos podres, secos, mortos. Porém, observe esse sujeito, que pensa exatamente de si mesmo. Ele seguirá com a mensagem por um tempo, mas ele simplesmente não quer pôr suas mãos demasiadamente nela. Nós temos que crer na mensagem inteira. Vêm esses espíritos, Jesus disse, seria tão próximo à coisa real, que enganaria até os eleitos. Eleitos, se notaram isto. Se possível fosse, porém isto não é possível. Vem, enganaria. Agora, observe, não apenas a igreja carnal, aquela lá fora, a igreja carnal completamente rotineiro, o grupo de Esaú. Nós temos agora o grupo de Judas,
que é muitíssimo mais traiçoeiro. Muitíssimo mais traiçoeiro. Entrando nas próprias mãos da bênção. Irmãos, Judas é descrito na Bíblia como um amigo íntimo que metia comigo a mão no prato. Um amigo íntimo que metia comigo a mão no prato. Aleluia. Participando nas próprias mãos da bênção. Assim como Hebreus 6:10, como ele disse, uma vez se fizeram participantes e provaram as virtudes do século futuro, e têm feito todas estas coisas, e então se eles têm recebido o conhecimento da verdade, e depois se eles voluntariamente se afastarem, voluntariamente, o que é isso? Tendo por profano o sangue do testamento com que foram santificados. Hebreus 6 ali, não é uma pessoa que cai e não possa mais se levantar, mas é alguém que passa a descrer. Ali está endereçado aos judeus que tinham saído da lei, vindo para a graça, aceitado Jesus como Salvador, experimentaram do Espírito Santo, se alegraram no Espírito Santo, e depois os mestres do judaísmo vieram e os convenceram, e eles voltaram, descreram em Cristo, negaram a Cristo. É o que irmão Brando disse, que eles descreram voluntariamente. Aqui está um homem. Aqui eu sei que o pastor aqui tem falado sobre errar para cima, errar para baixo, no sentido de quem é dedicado, quem é mais dedicado, com o tempo vai tender a esfriar, e quem é mais dedicado vai conservar mais um pouco. Mas irmãos, eu quero aplicar esse para cima e para baixo, no sentido mais profundo. Do jeito que o pastor aqui está aplicando, é a maneira dele aplicar, está correta, o que ele quis dizer está correto. Mas aqui eu quero aplicar de uma maneira mais profunda. O pecado no natural e o pecado no espiritual. Porque o pecado no natural, nós vimos aqui, adulto, efeminado, maldizente, roubador. O que mais? Tudo isso que nós vimos aqui. Maria Madalena era uma prostituta. Aliás, ela era uma adúltera. Ela foi pega no próprio ato adulterando. Outros eram assassinos, outros eram ladrões. Zaqueu era um ladrão, era um cobrador de imposto. Jonas era um desobediente, errou para baixo. Houve remissão para eles. Mas quem errou para cima, aqueles fariseus erraram para cima, eles não viram a condição espiritual de Jesus, eles acharam que estavam muito mais certos do que Jesus. Eles crucificaram a Jesus e o condenaram como malfeitor. Esse é o pecado na esfera espiritual. É muito difícil voltar. Agora veja, aqui está um homem, ele é um bom sujeito. Irmão Bruna vai mostrar isso aqui agora. Irmão Bruna vai mostrar isso agora. Ah, mas pastor Tadeu, assim é muito fácil. É do jeito que o profeta ensina. Amém. Ah, mas assim, mas é desse jeito que o profeta ensina. Vamos ver como é que o profeta ensina. Aqui está um homem, ele é um bom sujeito, um ótimo rapaz. Ele é chamado, ele sente em seu coração que quer ser um pastor. Aqui tem ministro, irmão. Essa palavra ministro, aqui no Brasil, ninguém chama pastor de ministro. Eu devia ter traduzido para o Brasil como pastor. Aqui ninguém chama pastor de ministro, nos Estados Unidos é comum. Ele queria ser um pastor. Muito bem. Ele aceita Jesus como Salvador, pessoal. Ele é um ótimo rapaz. Ninguém pode dizer nada contra ele. Após um tempo, o assunto da santificação, o homem tem desejos quando ele olha para mulheres. Mulheres que se vestem mal são culpadas de atraírem olhares de homem. Nós temos ensinamento que a mulher deve se vestir, que cubra os ombros, cubra os seios, cubra os joelhos quando anda e quando se senta. Porque se você for motivo de cobiça, você vai responder por adultério diante de Deus no dia do juízo. Mulher que veste calça de homem, a Bíblia diz que é uma abominação diante de Deus. Deuteronômio 22:5, não haverá traje do homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus.
Abominar significa detestar ao extremo. Ou nós cremos ou nós não cremos. Deus detesta uma mulher que veste roupa de homem. Irmão, nós não estamos aqui para brincadeira não, irmão. Nós vamos puxar para o inferno. E que ninguém vá para o inferno porque eu deixei de pregar. Eu preguei. Eu posso até não ir para o céu, mas ninguém vai para o inferno porque eu não deixei de pregar. Porque eu preguei, eu ensinei, eu mostrei. Mulher deve vestir roupa que cubra os ombros, cubra os seios e cubra os joelhos. Após algum tempo, o assunto da santificação, o homem tem desejo, olha para mulheres, ele está pecando, vem. E então a próxima coisa, talvez ele tenha fumado e ele quer fumar, talvez ele queira jogar, talvez ele queira fazer algumas coisas más. Ele sabe que ele não deve fazer aquilo. Então ele diz: ó Deus, aplica em mim o sangue de Jesus e santifica-me. E ele é santificado. Ah, mas é fácil assim, irmão Bruno? É fácil assim. É desse jeito, você pede perdão, Deus perdoa. É desse jeito, se você é sincero, pede perdão, Deus perdoa. Ele pode gritar, louvar o Senhor e fazer algumas coisas, também sair e fazer coisas, fazer milagres. Lembre-se, Jesus disse que esse tipo estaria lá naquele dia. Muitos virão e dirão: Senhor, não tenho profetizado, pregado. Pregar é profetizar. Não tenho expulsado demônios em teu nome. Jesus disse: nunca te conheci, praticante de iniquidade. Veja, aí estão eles. Agora observem isto. Nós estamos vindo fazer a centésima, milionésima parte de um fio, descendo bem, até o gume afiado do Evangelho. Cortando bem miudinho, para ser explicando bem miudinho. Penetrando até a divisão do osso, e uma discernidora, aleluia. Deus, deixe que isto penetre. Uma discernidora dos pensamentos da mente. Este é o Evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus manifestada no Evangelho. A Bíblia disse, você diz, a Bíblia disse, isso é a palavra de Deus. Bem, a palavra manifestada é o Evangelho. O Evangelho veio para nós não somente através da palavra, porém através do poder e demonstração do Espírito Santo, para demonstrar o poder, vivificar o Evangelho. Quando eu fui à Índia, o arcebispo da igreja metodista apareceu e disse: Senhor Brana, nós não queremos saber nada acerca de um missionário. Nós conhecemos mais acerca da Bíblia do que vocês todos jamais saberão. Nós éramos uma igreja, e nós já estabelecemos aqui 2000 anos antes que vocês fossem uma nação, isto é certo, mas disse: nós ouvimos que Deus visitou vocês, e trouxe um dom que pode vivificar a Bíblia, um ministério profético. É nisso que estamos interessados. Oh, que coisa, vê? Aquele homem era um filho, não um neto, como disse Davi, vê? Nós queremos saber se é verdade. Eu disse: certamente é verdade. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora notem-no, a igreja natural perseguindo a igreja espiritual. Irmãos, bote isso na cabeça: o espiritual não persegue o natural. Toda a vida é o natural quem persegue o espiritual. Porque o natural não mexe, não perturba o espiritual. Bote isso na cabeça: o natural não afeta, não abala o espiritual. Agora dá sempre o oposto. O espiritual abala, afeta o natural. Agora nós descobrimos então que Judas, fingindo ser um irmão, e aquilo culminou, finalmente chegou a um clímax. Agora observe, esse jovem pregador, ele chega a um lugar e ele diz: Senhor, tenho estado olhando para mulheres, eu não deveria fazer isso. Eu tenho estado, você sabe, fazendo um pouco de coisas do mundo, eu não devo fazer isso.
Eu estou gastando meu dinheiro em corridas de cavalo, eu não devia fazer isso. Eu tenho ido todas as noites a sessões de cinema, eu não devia fazer isso. Eu até mesmo aprecio filmes vulgares e coisas como essa. Eu tenho fotos de mulheres em meu quarto. Com certeza não é de paletó e gravata, como diz o outro. Não é de terno longo, né? Chique. Eu acho que não. Mas veja bem, e tenho fotos de mulheres em meu quarto. Eu não devia fazer isso. Essas são coisas do mundo. Santifica-me, Senhor. E o Senhor disse: muito bem, eu te santificarei. Ah, mas é fácil assim, irmão Bruno. Se você quer mudar, se você quer se converter, se você quer crescer na fé, se você quer deixar de ser natural, quer ser espiritual, é desse jeito. Mas você tem que querer. Veja bem, e o Senhor disse: muito bem, eu farei isso. Ele aplica o sangue de Jesus e o santifica. Então, quando ele faz isso, uma noite ele passa e ouve algo. Ele atravessou e ouve. Ele ouve do batismo do Espírito Santo, o preenchimento do Espírito Santo. Então ele examina cuidadosamente aquilo. Oh, que coisa, não é isto maravilhoso? Porém, digamos, isso arruinaria meu ministério se eu pregasse isso. Isto faria mamãe correr comigo de casa. Eles me colocariam para fora de minha igreja se eu alguma vez entrasse nisso. Oh, é melhor eu me separar disso. Bem, deixe-me revisar isto. Sim, isto é a verdade, a Bíblia. Bem, como um ministro famoso, conhecido mundialmente, foi encontrado recentemente por um homem que estava comigo em Porto Rico, em seus joelhos falando em línguas em Londres, Inglaterra. Um poderoso homem, um dos maiores evangelistas do mundo de hoje. E este homem, seu irmão entrando comigo aqui, um homem cheio do Espírito correu para ele e disse: oh, irmão, é isso aí. Ele disse: eu sei, mas olhe, deixe-me lhe dizer uma coisa. Ele disse: pregue isso agora, pregue-o, essa é a hora, com sua influência você poderia agitar o mundo. Ele disse: não, eu não posso pregar isso, vê? A igreja me rejeitaria, eu não poderia pregar isso, eu não poderia fazê-lo. Oh, irmão Brana encontrou com aquele pregador adventista que veio desafiar o irmão Brana. O irmão Brana não foi desafiar, mas ele veio desafiar o irmão Brana sobre o batismo no nome de Jesus Cristo. O irmão Brana disse: nós vamos falar não com o manual de igreja, mas com a Bíblia. Se você me mostrar que o batismo é no nome de Jesus Cristo, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você me batiza, porque eu quero a verdade. Irmão Brana disse: se eu lhe mostrar que o batismo é no nome de Jesus Cristo, eu te batizo? Ele disse: batiza. Irmão, a igreja natural, carnal, pensa que está correta. Ela pensa que é espiritual. Ela pensa que está na verdade. Ela pensa que tem a revelação. Irmão Bruno disse que ele só conhecia Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmão Bruno disse: agora Jesus deu os títulos e pediu o nome. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, não são nomes. Irmão Bruno disse: agora vamos ver os apóstolos, vamos ver o Espírito Santo em Pedro mandando usar o nome. Pedro disse em Atos 2,38: arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, do 14 ao 16, Filipe batizou o samaritano no nome de Jesus Cristo. Em Atos 10, Paulo batizou Cornélio e sua gente no nome de Jesus Cristo. Em Atos 19, Paulo encontrou-se com 12 discípulos de João, que haviam sido batizados no batismo de João, e Paulo pregou para eles sobre Jesus Cristo, e eles foram batizados nas águas de novo no nome de Jesus Cristo. E quando o irmão Brana mostrou essas escrituras, aquele adventista baixou a cabeça e saiu. Ele não aceitou o batismo no nome de Jesus Cristo. E o irmão Brana falou: onde está o pecado imperdoável? O irmão Brana está mostrando aqui o pecado imperdoável. O pecado imperdoável não é o pecado na carne. O pecado imperdoável é o pecado na esfera espiritual. É quando a pessoa vê, reconhece e nega.
por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, nega a palavra de Deus. Esse é o pecado imperdoável. Irmão, nós não podemos vender a palavra de Deus. Eu não poderia pregar isso. Não poderia pregar o batismo do Espírito Santo, porque minha igreja me expulsaria. Eu não poderia fazê-lo, ó irmão, tendo uma vez sido santificado e chegado a receber o conhecimento da verdade, a examina, vê que é correta e não aceita, se desvia. Pois assim, quanto a eles crucificam o Filho de Deus, o espanhol vitupério, envergonhados do Evangelho. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus operando no meio da sua igreja. Porém eles disseram: eu não poderia fazer isso. Esse homem disse: eles iriam me chamar de pentecostal, eles me fariam isso. Ele disse: minha reputação seria arruinada. Ó irmão, irmão Bruno diz: eu não tenho nenhuma reputação. Eu estou pensando acerca da dele. Sua reputação, essa é a única. Mas vejam quão próximo eles podem chegar disto. Vocês sabem, irmãos, uma vez que uma pessoa é exposta à verdade do Evangelho para ela, ela reconhece e ela nega, ela poderá passar um tempo para reconhecer primeiro, mas ela está crucificando a Cristo de novo. Uma coisa que o santificou e retirou do mundo, uma coisa, e tenta colocá-lo do outro lado aqui, então ele examina isto, e tem o conhecimento disso, desviar-se disto, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, disse a Bíblia, mas uma expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar o adversário, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais castigo e maior castigo será julgado merecedor um ministro que quer pisar o sangue de Jesus Cristo, após receber o conhecimento da verdade e o tiver por profano. Vem onde estamos? Jesus disse: tomem cuidado. Vem como Judas eras. Ele estava bem com eles. Ele era o Esaú, feito maior para esta era. Ele era o enganador, o personificador, feito maior para esta era. Aqui vem ele exatamente igual, novamente, um irmão de Jesus, um irmão fingido. Porque isso é o que o hipócrita é. O hipócrita não é alguém que erra, o hipócrita é alguém que finge ser o que não ser. E quando um filho do diabo finge ser um filho de Deus, ele é um hipócrita, irmãos. Mas em seu coração ele estava com a velha igreja carnal todo o tempo. Porque foi onde ele vendeu Jesus. Né? Estava atrelado ainda, talvez não entendia nada. Estava ainda querendo na lei também, qualquer coisa. Porque foi onde ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus, sua primogenitura, da mesma forma que Esaú fez por um prato de guisado. Ele vendeu sua primogenitura de prata. Muitos homens e mulheres hoje têm vendido completamente sua primogenitura espiritual por alguma popularidade, alguma pequena coisa do mundo que você vence, nunca vence. Algum pecado, mulheres, uso de maquilagem, corte de cabelos, uso de roupas curtas. O homem por piazza suja, fumar cigarro, algo do mundo. Se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você, disse a Bíblia. Eu não quero feri-los, mas estamos no fim. Estamos subindo a escada rapidamente agora. Vem como isto é. Aleluia. Vamos dar uma passadinha aqui. Irmãos, veja qualquer coisa que você queira encontrar na Bíblia e apanhá-la aqui, volte a Gênesis e veja de onde isto foi criado, veja onde ela chega.
Todos os espíritos e movimentos de hoje remontam a Gênesis. Isso é o que fizemos para lhe provar estas coisas que você está vendo, amigo. Não esqueça isso, não deixe que isto lhes passe desapercebido. Deixe que isto penetre em você. Estas são as coisas de Deus. Chegou a um auge. E Jesus predisse que chegaria novamente a um auge nos últimos dias, e seria por isto o selo de Deus e a marca da besta, duas forças espirituais trabalhando juntas. Irmãos, assim como o Espírito Santo, Deus enviou a mensagem da hora. Você pensa que o diabo não está trabalhando, fazendo o seu trabalho para a hora que nós estamos vivendo, não? Deus está preparando o selo para levar a igreja. O diabo está preparando a sua marca para aprisionar a igreja carnal. Efésios 4:30. Agora qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Quando eles nasceram de novo, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento, nós sabemos disso. Em outra mensagem, o irmão Bruno explica bem explicadinho, e diz que não é. Mas aqui ele está passando em linhas gerais, né? Para agora é assim, né? Mas depois ele explica, o novo nascimento não é o Espírito Santo, mas é encaminhando, faz parte. Nós sabemos disso. Você é gerado do Espírito, devo admitir isso. Porém, até que você seja nascido, aleluia, aleluia. E Jesus predisse, vou ler isso aqui para nós terminarmos. E Jesus predisse que este Espírito Santo, nos últimos dias, seria o selo de Deus. Irmão, ou nós vamos, no fim de tudo, receber o selo de Deus, ou a marca da besta. Não tem escape não. Ou vai receber o selo de Deus, ou vai receber a marca da besta. Cada coisa que você está fazendo, está ali preparando para receber o selo de Deus, ou a marca da besta. Vai ser muito triste, no fim das contas, você saber que o que estava fazendo lhe deu direito à marca da besta. Vai ser muito triste. Mas eu estava fazendo. É a marca da besta, você vai chegar nela. Enquanto que o outro vai chegar no Espírito Santo, o selo de Deus. Vamos lutar para nós chegarmos no Espírito Santo, o selo de Deus. Porque vai chegar em um dos dois. Agora, o que seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus. Pois tudo que não tinha o selo de Deus, tinha a marca da besta. E se são duas marcas espirituais, uma delas será uma verdadeira marca de Deus, e a outra será apostasia. Podem vocês ver isto? Apostasia, deixando-se desviar da verdade. Olhem para a marca no Velho Testamento, quando a trombeta tocava, o jubileu de tantos em tantos anos, 50 anos, os escravos eram libertos, porque a trombeta soara. Bem, cada um que quisesse ser livre podia ir, mas alguns deles, eles amavam ser escravos, então eles os levavam ao altar e ao postigo da igreja, e furavam suas orelhas com uma sovela, e eles eram marcados para sempre, eles sempre serviriam aquele Senhor. E hoje você ouve a mensagem do Evangelho sobre a verdade, porque o que liberta é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora você pode ser livre se quiser, Deus lhe fala, porém quando você atinge aquela fronteira aqui, e examina, e tem um conhecimento da verdade, irmãos, irmão Didi, lá na montada lá, foi na casa da mãe de um amigo dele que era padre. Chegou lá, o padre estava lá, ele começou a conversar com o padre, e entraram no assunto de Maria ter tido mais filhos.
Ele veio dizer que os protestantes diziam que Maria tinha tido outros filhos. O irmão Didi simplesmente pegou e foi mostrar para ele a escritura que diz que José recebeu Maria, sua mulher, em sua casa, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Aí disse: padre, agora lê aqui o que é primogênito no dicionário. Aí o padre leu: o primogênito é o primeiro, o unigênito é o único. Jesus não é unigênito de Maria e José, Jesus é unigênito do Pai, mas de Maria e José na Bíblia ele é o primogênito. Aí o padre foi e disse: meu filho, desse jeito vocês estão certos. Aí o irmão disse: agora, padre, o senhor vai pregar a verdade? Ele disse: meu filho, eu não posso desfazer isso. Desde quando eu me criei que já era assim, eu não vou mexer com isso não. Quer dizer, ele não se importa de levar o conhecimento da verdade às pessoas. Irmão Branco disse: esse é um pecado imperdoável, esse é vender Cristo, esse é Hebreus 6, é impossível ser renovado. Da mesma coisa, tem um conhecimento da verdade e depois se afasta. Ele o fura na orelha e você será sempre um crente intelectual. Muitos deles, irmão, depois que negam a verdade, nem se desviam, não vão para o mundo, não, ficam na igreja. Mas, irmão Bruno diz: um crente intelectual. Você será religioso e irá à igreja, porém nunca receberá o Espírito Santo. Vê? Então você serve a isto o resto de seus dias. Agora, a marca da besta é o selo de Deus. E nós estamos tão próximos. Aleluia. Agora olha, a palavra tem que ser inspirada, ouvi-la, reconhecê-la e agir sobre ela. Muitas pessoas ouvirão, mas não a reconhecerão. Deus diz: esta é a hora para ti, aleluia. Esta é a hora para nós crermos, para nós aceitarmos, para nós recebermos o selo de Deus, para nós estarmos sendo preparados pelo Espírito Santo para recebermos esse selo, amém? Então nós vamos agora passar para a parte da ceia. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, né? Nós já vamos abrindo aqui. A partir do 23. Porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos ler São João capítulo 13, e a partir do versículo 12. Onde Jesus lavou os pés aos discípulos e disse que nós deveríamos lavar os pés uns aos outros. Depois que ele lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não serve mal do que o seu Senhor, não enviado mal daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Nós vamos fazer, né? Amém? Vamos orar por estes símbolos: o pão, símbolo do corpo de Jesus Cristo, e o vinho, símbolo do sangue de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, no nome sem igual do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos vindo
para comparecermos perante a mesa do Senhor. A mesa, meu Deus, da expiação. Meu Deus, o julgamento começa pelo teu trono. E aqui viemos depositar diante do Senhor as nossas necessidades, nossas angústias, meu Deus, nossos pecados, nossas debilidades, vindo, meu Deus, em busca do perdão, em busca da misericórdia do Senhor. Lava-nos com teu sangue, liberta-nos, limpa-nos, purifica-nos, Deus. Ajuda-nos. Queremos consagrar este pão e este vinho para a representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Que ao comermos, Pai, possamos ser renovados. Nós pedimos estas bênçãos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, ouvimos o pão ser partido. Vamos lembrar, Jesus foi moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades, né? Para sempre lembrar que lavar as mãos não faz parte da Santa Ceia. É uma questão de higiene, como vai ser partido com as mãos, né? Então, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo nos limpa, nos purifica, nos liberta de todo o pecado. E também, irmão, da enfermidade. O mesmo Deus que te sara, é o mesmo Deus que te cura. A palavra sara e cura, no hebraico, irmão, é sozo. É a mesma palavra. A mesma usada para Deus te salva, é sozo. Sozo é usado também, Deus te cura. Amém? Amém? Então nós vamos tomar a ceia do Senhor com este pensamento. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores. Aleluia. Tudo Jesus levou. Jesus consumou. Irmão Brana falou, o assunto do pecado foi consumado lá no Calvário. Perdão está dado, nós temos apenas que receber. Então vamos, as irmãs podem vir. Pega um pedaço de pão, mastiga, o pedaço que você pegar, mastiga. E toma a taça de vinho. Depois senta. Vai lavar os pés. Fica ali com teu pai, filho. Não pode ficar aqui não, viu? Vai lá. Acompanha tua mãe, vai lá. Não, pode não, vai lá. Aleluia. Glória a Jesus, se é meu corpo, comer dele todo, se é meu sangue, beber dele todo, disse o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Mais que o preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o malta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou.
eu te amo, mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Decide entrar, faz a entrada aí, aí. Deus amou o mundo de tal maneira, o amor que conquistou para sempre o pecado, a enfermidade, conquistará de emergências a igreja e tudo que for diferente dele. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino. E assim terás paz no vale, teu coração estará em constante oração, em amor profundo por cada irmão. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida.
Amém? A restante do pão será queimado antes da madrugada. Vamos ficar de pé. Vamos nos despedir com uma oração. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, temos finalizado este memorial. Jesus, o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este sangue, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos anunciando. É a nossa fé, Senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. A palavra diz: todo aquele que crê que Jesus foi enviado do Pai recebe o perdão dos pecados e a vida eterna. Nós confessamos que nós cremos nisso. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, dispostos a reconhecer todos os nossos erros, como Mombrano cita aquele exemplo, porque nós não queremos, se nós tivermos que errar, que erremos o pecado da remissão, que haja remissão para nós, Pai. Mas nos ajude, nós queremos acertar o alvo. Nós estamos nos preparando, Deus, para recebermos o Teu Espírito Santo, o selo, porque no final da era, no final que a obra for concluída, meu Deus, o Espírito Santo descerá aquele grande imã e puxará a igreja para a glória. E nós esperamos estar imantados, meu Deus. Queremos estar na Tua presença, vivendo da Tua palavra, para recebermos esse poder do imã em nós. A aproximação que nós temos com Tua palavra, lendo Tua palavra, orando ao Senhor, lendo as mensagens, Deus. É o imã que nos está imantando, meu Deus, para que quando o imã vier de cima, nós possamos subir como a parte de baixo. Vai ser um casamento, vai ser um ajuntamento nos ares. Nos ajuda, Deus. Nós te pedimos, liberta, meu Deus, cura, salva. Se alguém ainda não é salvo, Jesus, não tem aceitado a Ti como Salvador, salva nessa noite, liberta, cura, meu Deus. Dá o Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Irmão, está terminado em paz, em nome de Jesus Cristo.